Oi, gente. Estão me ouvindo? Oi. Oi. Estão ouvindo bem, gente? Oi, pessoal, tudo bem? Vão falando aí se tá tudo certo. Tá, beleza. A gente vai esperar uns 2 minutinhos só para começar, porque estava marcado para meio-dia, e esperar as pessoas entrarem e tal, Uhum, e aí a gente começa. isso aí. Mari, você consegue virar o celular assim, por acaso? Consigo, mas aí fica deitado. Hum, tá. Por quê? Não, é que eu achei que ficava melhor desse outro jeito. Pronto. Então, acho que a gente pode se apresentar, né? Uhum, Enquanto isso, porque sim. as pessoas não nos conhecem muito bem o Bruno, o Renato, a Zanata. Uhum. Mas, enfim, eu sou a Mariana, Mariana RL, eu sou pesquisadora no Data Privacy e líder de projetos, e a Yasmine vai se apresentar. Eu sou Yasmine, eu sou estagiária do Data há quase um ano. Eu sou estagiária, na verdade, do projeto do Observatório, mas agora estou em outras frentes também, mas fiz bastante parte do projeto do Observatório, fazendo os boletins, acompanhando as autoridades aí do mundo inteiro. E acho que é isso. A gente está fazendo a nossa primeira live, Não reparo. então não reparem, a gente vai se acertando por aqui. Sim. Acho que dá para começar, né, Mini? Porque senão vai ficar ruim a gente ficar esperando sem falar nada. Não, tá, vou começar. Pode começar. Primeiro, um anúncio super legal, que agora a gente tem um site da área de pesquisa, que é o dataprivacybr.org. E lá vai ter todos os projetos que a gente está fazendo, todo o nosso financiamento, enfim, tudo que a área de pesquisa está fazendo, nossa equipe, contato, enfim, para vocês terem acesso a tudo que a gente produziu e entrar em contato com a gente. Entrem lá que o site está bem legal. E um dos projetos que estão lá no site, inclusive, disponíveis, e que foi lançado semana passada, foi o relatório Privacidade e Pandemia, que foi um conjunto de recomendações e diretrizes que a gente formulou para o bom uso de dados, né, o uso legítimo de dados no contexto da pandemia do coronavírus. O resultado final ele foi elaborado pela Mari, que está aqui agora, o Renato, o Bruno e o Rafa Zanata. Mas um projeto inicial, assim, ele foi composto por um comitê multissetorial que opinou em diversas vertentes desse relatório e tiveram elementos, pessoas que compunham tanto a sociedade civil quanto o setor privado. Então, teve a presença do IDEC com a Bárbara Simão, da Luísa com o ITS, do Chico do Internet Lab, da Raíssa do Inloco, da Inloco. Enfim, foi um comitê que deu várias opiniões e que ajudou muito na elaboração do projeto final do relatório, que é composto por várias diretrizes e várias orientações para o bom uso de dados nesse contexto que é tão maluco, né, da pandemia, e que se fala tanto em uso de dados para combate à pandemia. Nesse relatório dá para ver que é possível fazer o uso de dados, mas que ele precisa ser bem direcionado e, enfim, seguir diretrizes que respeitem a proteção de dados pessoais. E esse relatório ele faz parte de um projeto maior, na verdade, da nossa equipe de pesquisa, que é o projeto Os Dados e o Vírus, que acho que agora a Mari pode falar um pouco sobre ele. Sim, valeu, Mini. Então, o projeto Os Dados e o Vírus foi uma iniciativa que o Data Privacy teve desde o início da pandemia, porque logo que a pandemia foi declarada pela OMS,
a gente percebeu que a questão do uso de dados ia ser algo muito presente, muito relevante na discussão sobre saúde pública e na intersecção com dados pessoais. Então, desde o início, nós quisemos fazer um projeto abrangente, que conseguisse discutir essa questão a partir de várias vertentes, e esse é o projeto Os Dados e o Vírus. O que é o projeto, basicamente? A gente tem uma vertente de monitoramento, então a gente faz semanalmente um monitoramento de alguns tipos de conteúdos. Então, o primeiro tipo de conteúdo são decisões judiciais, pronunciamentos de autoridades, coisas que vêm das esferas superiores do poder e que discutem a questão dos dados pessoais. Além disso, a gente também tem uma discussão sobre soluções sociotécnicas, que a gente chama, que são aquelas notícias sobre as soluções que estão sendo implementadas, então, novos aplicativos, novos sistemas de monitoramento ou de, enfim, outros tipos de formas de uso de dados. E por fim, a gente também monitora a questão eu falei das decisões judiciais, né, dos projetos de lei, a gente também monitora, e as decisões internacionais também. Então, normas, basicamente, soluções sociotécnicas e decisões são o que a gente está monitorando nesse projeto. E, além da parte do monitoramento, esse monitoramento ele ajuda o Data Privacy a fazer a sua própria interpretação do que são esses movimentos que estão acontecendo. Então, por exemplo, tem muitos artigos de opinião, muitas produções intelectuais de filósofos, de cientistas políticos, de sociólogos, enfim, que estão construindo aí uma série de interpretações sobre o que é usar dados nesse contexto de pandemia. E a gente incorpora isso nas nossas próprias discussões internas e nas nossas próprias interpretações do que está rolando. Então, isso é uma segunda vertente do projeto, né? Então, primeiro o monitoramento, depois a interpretação interna, a internalização dessas práticas para a gente pensar em como a gente vai depois passar isso para fora, né? Então, primeiro a gente internaliza, discute, e aí então a gente sai com a proposição de recomendações e melhores práticas, que é justamente o que aconteceu no relatório Privacidade e Pandemia. Depois de ter toda essa discussão interna sobre boas práticas, sobre más práticas também, coisas erradas que estavam acontecendo com o uso de dados, a gente conseguiu fazer esse relatório a partir de uma série de recomendações práticas e usando esse ferramental que a gente tinha obtido ao longo das semanas para conseguir construir essas recomendações. Então, é um projeto que se retroalimenta, né? A gente, a partir do monitoramento, vai conseguir fazer as nossas recomendações. E, por fim, a gente tem uma relação muito forte com o nosso podcast, que é o podcast Dadocracia, que vocês podem ouvir, então, em todas as redes sociais do Data Privacy, vocês vão ver que está sempre sendo divulgados os episódios do Dadocracia. A gente sempre pega essas ideias que a gente está discutindo, essas novas iniciativas, tecnologias, enfim, todas essas coisas que vêm sendo disponibilizadas e que vêm sendo divulgadas na mídia e nas mídias especializadas, e a gente canaliza isso por meio do nosso podcast. Então, isso é uma fonte de discussão muito rica que a gente tem para conseguir dar maior vazão aos nossos posicionamentos. Então, a gente fez um podcast sobre o relatório, a gente fez podcast sobre os posicionamentos das autoridades nacionais de proteção de dados, que estão acontecendo a todas as semanas e que a gente capta por meio do boletim. E todo esse projeto, tudo isso, ele vem usando justamente a metodologia que a gente já tinha construído no Observatório da Privacidade e da Proteção de Dados, justamente em relação ao boletim. Então, a gente tem esse boletim que a Yasmine é responsável por compilar todas as semanas, e ele é um compilado de, principalmente, decisões e posicionamentos de autoridades nacionais de proteção de dados, mas também decisões judiciais, projetos de lei e textos acadêmicos. E essa metodologia de monitoramento e de sistematização dessas informações está sendo replicada no projeto Os Dados e o Vírus. Então, é algo que a gente já tinha e que a gente está usando de uma forma otimizada no projeto Os Dados e o Vírus.
Eu acho que é isso, assim, a gente já falou bastante do projeto, ele já tinha sido apresentado na semana passada pelo Zanata e pelo Bruno, mas a gente achou legal reforçar para todo mundo conhecer. E aí acho que agora a gente pode entrar mesmo no conteúdo da live, que é falar de como que essa discussão sobre a Covid-19 e o uso de dados está chegando finalmente no judiciário brasileiro, né, nas cortes, e como que isso tem se desenvolvido. Então, a gente buscou dividir essa live em duas grandes esferas. Então, a primeira delas é São Paulo. Então, a gente vai falar primeiro da judicialização dos casos relacionados à Covid no estado de São Paulo, porque é onde isso tem acontecido de uma forma bastante destacada, e na esfera nacional, né, a nível federal. Então, primeiro eu vou falar rapidinho de São Paulo, começar a falar, né, na verdade, eu e a Mina, a gente vai falar juntas. Vocês devem saber que lá pelo dia 9 de abril, o governador de São Paulo, João Dória, ele divulgou um sistema de monitoramento inteligente chamado CIMI São Paulo, que foi divulgado como uma parceria com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM, para usar dados digitais para medir a adesão à quarentena em todo o estado e também enviar mensagens de alerta para regiões com maior incidência de Covid-19. Então, qual que é a ideia? A ideia é que as operadoras enviem dados agregados, anonimizados, para o governo, e o governo possa analisar aonde que tem mais aglomerações por meio dos dados celulares, e aí com isso mandar mensagens, disparar mensagens falando, olha, nesse ponto tem muita aglomeração, fique em casa, tome cuidado. Então, essa é a iniciativa do CIMI São Paulo. E aí, ela foi bem recebida por alguns, mas ela teve muitas críticas, e algumas dessas críticas se traduziram na esfera judicial, que é o que a Mini vai abordar agora. Uhum. 2 advogados em São Paulo entraram com uma ação popular contra essa parceria público-privada do governo do estado de São Paulo com as companhias de telefonia móvel. E eu acho que o foco principal, assim, da ação popular é a falta de publicidade e transparência nos termos dessa parceria. Acho que o que eles mais falam na ação é justamente o fato de que essa medida foi tomada, essa parceria foi realizada, mas não houve publicação no Diário Oficial, em nenhum outro veículo dos termos oficiais da parceria. E isso torna obscuro todo o contexto de compartilhamento de dados. Então, a gente não sabe ao certo quais dados serão compartilhados, como funciona a anonimização desses dados, se eles realmente são anonimizados e eles não são identificáveis, como que o governo consegue mandar esse SMS para as pessoas específicas. Então, dentro dessa ação tem todos esses questionamentos e que giram bastante em torno da questão da publicidade. Então, a maior questão aqui eu acho que é justamente que não foi publicado em nenhum veículo e que ninguém sabe exatamente os termos dessa parceria, o que seria uma obrigação. Numa parceria público-privada, existe uma obrigação de se publicar os termos das parcerias, né? É uma questão cidadã e até republicana, como eles afirmam na própria ação popular, deixar claro para a sociedade quais são os termos dessa parceria. Um segundo argumento que eles usam, que é bastante incisivo, assim, é que não houve colheita de consentimento dos titulares desses dados. Então, como está tudo meio obscuro nessa parceria, não se sabe exatamente que base legal está sendo usada, que finalidade está sendo especificada nesses termos, e não existe o consentimento dos titulares desses dados para esse uso que o governo do estado está fazendo. Então, é um segundo argumento que a ação popular usa para condenar o modo como essa parceria foi realizada, de um jeito bem incisivo, assim, né? Além disso, eles falam de uma violação ao direito à privacidade, porque seria uma quebra do sigilo sem os requisitos constitucionais para tal. Então, o artigo 5º, o 12º, acho, da Constituição, fala que a quebra de sigilo telefônico ela só pode acontecer
por meio de ação judicial que proponha, né? E por finalidade de investigação criminal ou de instrução processual penal. Então, eles colocam que esses três requisitos eles não são atendidos dentro dessa parceria porque não existiu uma ação judicial que determinasse esse compartilhamento, porque não existe uma finalidade de investigação criminal nem de instrução processual penal. Então, perante a Constituição, seria um equívoco não deixar claro qual é a finalidade, não ter uma ação judicial que propõe esse compartilhamento de dados. Além disso, eles falam nessa ação que existe um cerceamento à liberdade de locomoção, né, o direito de ir e vir, porque eles citam alguns discursos, na própria ação eles citam alguns discursos do governador João Dória, falando sobre o uso de poder de polícia para controle da população, policiamento para fins de evitar aglomerações ou para fazer manutenção da quarentena, o que para eles seria algo inadmissível perante a Constituição, porque eles falam justamente que um estado de calamidade pública ele não dá direito aos entes federativos Estado fazerem esse tipo de ação, esse tipo de cerceamento de garantias individuais e garantias fundamentais. Então, seria competência apenas da União fazer esse tipo de compartilhamento, fazer esse tipo de cerceamento a direitos individuais, como da privacidade, usando talvez o poder de polícia para fazer controle da circulação de pessoas. Então, a ação basicamente ela fala que não existe uma transparência nesse processo de compartilhamento, não existe uma transparência sobre quais dados vão ser utilizados, como funciona a anonimização, e existe um erro de competência, porque seria a competência da União fazer esse tipo de parceria ou fazer esse tipo de cerceamento de garantias fundamentais para fins de combate à pandemia. Por fim, eles falam que, por tudo isso que eu falei, mais alguns motivos que eles explicam, eles falam que existe a violação do princípio da moralidade, publicidade administrativa. Então, o governador João Dória, o governo do estado, teriam que responder por improbidade administrativa. E acho que, para finalizar, assim, os pedidos são basicamente que o governo se abstenha de coletar ou compartilhar ou exigir que as empresas compartilhem esses dados. E eles também pedem um ofício para que as empresas não compartilhem dados com o governo estadual. E aí saiu uma decisão em seguida que a Mari vai comentar. Sim, a inicial da ação popular é do dia 13 de abril. No dia 16 de abril, a juíza da primeira vara da Fazenda Pública de São Paulo deu uma decisão parcialmente procedente, ou seja, parte do pedido dos autores foi concedida e parte não. E nessa decisão, a juíza ela começa reconhecendo a importância das medidas sanitárias como o distanciamento social, o isolamento social, e a partir de recomendações da OMS, recomendações internas também do Ministério da Saúde. Então, ela reconhece a importância desse tipo de medida e do reforço e, inclusive, do enforcement desse tipo de medida. Mas, por outro lado, ela coloca que, então, a despeito dessa importância, a garantia do direito à saúde não pode prejudicar outros direitos fundamentais, como a privacidade, mas também o sigilo de comunicações e de dados, a livre manifestação do pensamento e o direito de ir e vir dos cidadãos. Antes de continuar, só eu queria colocar uma coisa que é interessante, que é essa discussão sobre a questão do sigilo de comunicações e de dados, né? Porque tem rolado nessas ações uma discussão sobre se a identificação, né, então você compartilhar os dados que identificam uma pessoa como o nome, o número do celular e o endereço, seria quebra de sigilo de comunicação e de dados, ou se a quebra do sigilo de comunicação e de dados seria só relativa ao conteúdo das comunicações. Então, tem rolado essa discussão em relação ao sigilo, que não é uma coisa que está totalmente sedimentada. Então,
a gente acredita que nesses próximos dias, que vão ter outras decisões em outros casos, provavelmente isso vai acabar construindo essa jurisprudência se a identificação, né, se o compartilhamento do nome da pessoa também seria uma quebra de sigilo de comunicação e de dados, ou de comunicação ou de dados, ou se essa quebra de sigilo seria relativa apenas ao conteúdo das comunicações. Então, só um parênteses. Então, ela fala dessa questão do reconhecimento do direito à saúde não prejudicar outros direitos fundamentais, e que, nesse caso, existe uma potencialidade de fato muito grande, ela reconhece que existe uma potencialidade muito grande de que os direitos fundamentais mencionados sejam de fato violados em razão do sistema de monitoramento inteligente do Estado de São Paulo. Então, ela faz menção, aí entrando um pouco na fundamentação e nos argumentos que a petição inicial traz, ela faz menção à Lei de Acesso à Informação, é bem interessante, porque também na inicial tem bastante referência à Lei de Acesso à Informação, então falando que você tem o princípio da publicidade inscrito na Constituição e a faceta relativa ao cidadão desse princípio é o direito de acesso à informação. Então, eles são como se fosse um espelho, né? Você tem o princípio da publicidade e nele espelhado você tem o direito de acesso à informação. E a juíza, ela também faz referência à lei para falar, então, do direito das pessoas receberem as informações públicas dos entes públicos. E ela considera, então, que da forma como o sistema está construído e da forma como, de fato, não houve essa divulgação dos termos da parceria, não existem elementos suficientes, pela falta de informação, não existem elementos suficientes para determinar se a medida, se o distanciamento, se a medida de monitoramento, se o CIMI, ele é uma medida proporcional ou não. Porque você não consegue saber, por exemplo, se tem um ciclo de vida dos dados, se tem medidas de minimização, medidas de segurança. Se você não tem os termos dessa parceria, se você não tem a transparência, você não consegue avaliar nem se a própria finalidade está sendo respeitada, se o princípio da necessidade está sendo respeitado. Então, nada disso consegue ser avaliado se você não tem a publicidade. É a primeira coisa que tem que acontecer. Então, ela considera que ela decide, na verdade, né, que em 10 dias o governo de São Paulo apresente o termo de parceria e apresente todas as informações necessárias para ter uma decisão a respeito da proporcionalidade da medida. Então, isso foi no dia 16 de abril, essa decisão que é uma vitória parcial da ação popular, né, e talvez uma derrota parcial do Estado de São Paulo, que vai ter que apresentar essas informações, mas que é interessante porque, de fato, a sociedade tem que saber quais são os termos de como essas parcerias estão sendo feitas para conseguir avaliar se elas são proporcionais, se elas respeitam a legalidade, a finalidade, a necessidade, enfim, todos os princípios que a gente vem discutindo, que a gente discutiu na última live, que estão no relatório Privacidade e Pandemia. Todos esses princípios, eles só podem ser, de fato, escrutinados, né? Só podem ser avaliados se você tem a transparência, em primeiro lugar. Então, essa foi a decisão. E aí, a gente ainda falando no Estado de São Paulo, além da ação popular, que é o caso mais emblemático que a gente tem, também tivemos 2 mandados de segurança, um deles no dia 16 também, no mesmo dia da decisão da ação popular no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi concedida uma liminar num mandado de segurança a um cidadão que alegava que tinha uma violação iminente, né? Porque o mandado de segurança precisa ter esse direito líquido e certo. Tá meio jurídica essa live, mas enfim. Tem que ter o direito líquido, tem que ter o direito líquido e certo. Então ele tem que demonstrar que a violação à privacidade dele era iminente. E também a questão do direito de ir e vir por conta dessa questão que a Yasmine comentou, da questão do policiamento e do poder de polícia para garantir as medidas de isolamento, de distanciamento social. Então, com esses argumentos, esse cidadão pediu que o número dele, né, que o cadastro dele fosse retirado do sistema. Ele era um usuário da TIM,
Então, ele fez um pedido para que a TIM retirasse o número dele e não compartilhasse com o Estado de São Paulo. E ele teve sucesso. E aí tem um segundo mandado de segurança nos mesmos moldes, com os mesmos argumentos, que foi impetrado também no Tribunal de Justiça de São Paulo em 20 de abril, então faz pouquinho tempo, 4 dias. E esse ainda não teve decisão. É um processo que corre em segredo de justiça, mas a gente quis colocar porque, enfim, é mais um processo aí que está rolando. E tem cidadãos que estão se movimentando para conseguir tirar o seu nome, o seu número, o seu cadastro do sistema de monitoramento inteligente de São Paulo. Então, resumindo, basicamente, esse sistema ele é baseado em compartilhamento pelas empresas de telefonia, dos números dos cadastros dos seus usuários e para fins de realização de mapas de calor. Então, é um dado que, em tese, né, segundo a divulgação do governo, é um dado que é anonimizado, que é agregado. Então, não é um dado individual de cada pessoa, mas sim um dado estatístico. Mas, ainda assim, existem esses problemas que foram apontados nessas ações, como falta de transparência, de publicidade, para conseguir verificar se os outros princípios estão sendo respeitados. Então, é isso que está acontecendo no estado de São Paulo. E agora a gente vai passar para a judicialização a nível federal. E só para falar, gente, a gente vai falar tudo e aí depois vocês podem fazer perguntas e a gente faz um bate-bola mais livre. Primeiro a gente vai falar um pouco mais certinho, assim, sobre as coisas uma atrás da outra e aí depois a gente faz esse bate-bola. Aí a Yasmine vai falar. Beleza. A nível federal, gente, no dia 17 de abril foi publicada a MP 954, que obriga, basicamente, as operadoras de telefonia móvel a compartilharem dados cadastrais dos usuários, que basicamente são nome, endereço, telefone, com o IBGE para fins de pesquisa. E aí, lá na MP, para dar continuidade à pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. E o IBGE fala que essa pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua é basicamente uma pesquisa que visa acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução no curto, médio e longo prazos da força de trabalho e outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. Então, tem um escopo bem amplo, esse tipo de pesquisa é realizado pelo IBGE. E isso foi alvo de muitas críticas a essa medida provisória, porque justamente não determinava uma finalidade muito específica, enfim, entre algumas outras coisas. E aí foram publicadas 4 ações diretas de inconstitucionalidade, sendo que uma delas foi do Conselho Federal da OAB e as outras 3 foram de partidos políticos, do PSOL, do PSB e do PSDB. Aí a Mari vai falar um pouco agora sobre a ADI da OAB e depois falar um pouco dos partidos. Sim, todas as ADIs, elas foram propostas, acho que a exceção talvez a do PSDB, se eu não me engano, foram propostas no mesmo dia, que foi na segunda-feira, então logo depois da publicação da medida provisória. E a DIN do Conselho Federal da OAB, ela tem alguns argumentos centrais. Então, ela fala, de novo, da questão da violação do sigilo telefônico, que é aquela discussão que eu mencionei anteriormente. Ela considera que, porque, novamente, né, assim como no caso de São Paulo, que as empresas de telefonia teriam que entregar os dados para o governo, nesse caso também, as mesmas empresas de telefonia têm que entregar um cadastro ainda mais amplo, uma base de dados ainda mais ampla para esse órgão específico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ela considera que existe violação aí de sigilo telefônico, porque não tem ordem judicial específica e relativa aos indivíduos em específico, né, mas sim uma entrega genérica e massificada de dados. Além disso, ela considera que o escopo da medida provisória ele é genérico, como a Yasmin mencionou, porque ele só fala de realização, de continuidade de pesquisa estatística, mas ele não faz referência especificamente a quais medidas dentro da pesquisa estatística seriam realizadas e para as quais os dados seriam necessários.
Então, tanto o escopo quanto a finalidade são genéricos e você não tem uma finalidade concreta aí, é uma coisa um pouco etérea, é assim, realização de pesquisa estatística apenas. E, além disso, ela considera que não apresenta razões de urgência e relevância, que são requisitos da medida provisória, né? A medida provisória ela tem que ter uma urgência e ela tem que ter uma relevância que justifique a sua excepcionalidade, né? Porque é uma medida excepcional, que ela tem força de lei antes de passar pelo Congresso, embora depois ela vá passar e ser analisada pelo Congresso. E eles consideram que nesse caso não foi demonstrada qual que é a urgência de continuar a pesquisa nesse momento, porque você poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa única depois do final da pandemia, ou a pesquisa poderia ser interrompida sem ter uma grande perda da série histórica, porque é uma razão excepcional, então você ter essa interrupção por um período curto de tempo não seria algo tão temerário. E de qualquer forma, isso não é discutido, assim, isso não é demonstrado na justificação, então não está claro qual que é a urgência da medida e nem qual que é a relevância nesse momento específico para você ter essa medida provisória. Eles consideram, então, também esse um argumento. Além disso, eles consideram que não tem mecanismos de segurança para minimizar o risco de vazamento, então eles consideram que o risco de vazamento de dados é muito alto, porque é um volume de dados considerável e não é apresentado nenhuma medida de segurança e de maior resiliência desses dados para que eles não vazem. E aí tem um outro argumento muito interessante, que é que eles tratam do relatório de impacto, né? Porque uma das coisas que a medida provisória faz, ela tem algumas condicionantes. Então, uma delas, por exemplo, é que os dados não sejam compartilhados com outros órgãos públicos e que os dados sejam excluídos após 30 dias da finalização, né, do final do estado de emergência. E aí, o terceiro deles é que o IBGE produza um relatório de impacto sobre o uso de dados pessoais. E que ele publique isso depois, né? Depois, então, ele primeiro recebe os dados, utiliza os dados para pesquisa e depois publica um relatório de impacto. Só que a lógica do relatório de impacto que está previsto na LGPD, que é uma lei que ainda não está em vigor, vale lembrar, é que você faça uma análise de risco prévia à utilização dos dados. Porque você só vai saber se você deve utilizar os dados, se você deve tratar aqueles dados e como você deve fazer isso de uma forma segura, depois que você faz uma análise de risco que está embutida no relatório de impacto. Só que a lógica aqui no relatório de impacto que eles previram na medida provisória é oposta, na verdade, né? Você só publica o relatório de impacto depois de ter a medida, de ter todos os dados já sendo utilizados. Então, a OAB também argumenta isso. E, por fim, ela pede, né, então, a declaração de inconstitucionalidade, né, de todos os dispositivos da medida provisória, que ela seja considerada inconstitucional. E tem uma coisa interessante também, que ela pede o reconhecimento da autodeterminação informativa e da proteção de dados pessoais como um direito fundamental pelo STF. Porque hoje a gente tem o direito à intimidade e à vida privada na Constituição, e dele se extrai o direito à proteção de dados. Mas a gente ainda não tem, apesar de ter a PEC 17 de 2019, a gente não tem na Constituição o direito à proteção de dados positivado. Então seria de grande valia, seria bastante interessante se o STF reconhecesse expressamente o direito à autodeterminação informativa, o direito à proteção de dados como um direito fundamental em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Então é isso que a OAB pede, além de pedir também a declaração de inconstitucionalidade, como eu mencionei. E aí agora tem mais 3 ações diretas de inconstitucionalidade, que a Yasmine vai falar, e aí depois a gente passa para os outros próximos andamentos aí desse processo. Como eu falei antes, foram 3 ADIs propostas por partidos, né? Então, PSOL, PSB e PSDB. PSOL e PSB propuseram no mesmo dia, PSDB um pouco depois, mas o escopo é muito parecido das ADIs e elas giram bastante em torno disso que a Mari falou, de falhar no princípio da finalidade, não ter uma finalidade específica, apesar de falar que tem uma finalidade, não ter realmente uma
que seja específica e que dê segurança de que os seus dados não vão ser utilizados para fins quaisquer, porque é um escopo muito amplo, né, a finalidade que a MP propõe. Mas falando mais especificamente de cada uma, o PSOL, ele falou uma coisa interessante que foi, falou do direito fundamental à proteção de dados como emanação do direito à intimidade da vida privada, que é, mais uma vez, uma coisa interessante para o STF analisar, porque justamente, tipo, se o STF colocar esse direito como uma emanação e começar a decidir dessa forma, é bem mais fácil argumentar justamente como um direito fundamental que basicamente já é considerado por vários acadêmicos, pela sociedade civil, enfim, só falta ter realmente a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados e a PEC 17 andar, enfim, algumas outras coisas que estão girando em torno da discussão do direito fundamental, mas é muito importante que o STF faça essa análise sobre ser ou não emanação do direito à privacidade, à intimidade, e decidir como ser ou não um direito fundamental que deve ser defendido. A ADI do PSOL fala também que existe uma ausência de requisitos de relevância e urgência, que a Mai já falou um pouco, mas só para recapitular, é difícil, pela medida provisória, enxergar o que é um estado de urgência e quais são os critérios necessários para se considerar um estado de urgência. Então, fica muito abstrato como o uso desses dados vai ser feito. Porque quando você não tem critérios muito específicos, você tem uma amplitude muito grande, assim como a finalidade. Enfim, a do PSOL foi basicamente isso e pede a inconstitucionalidade da MP inteira. A ADI do PSB e do PSDB, elas falam um pouco mais de artigos específicos. Então, a do PSB, ela fala que quer declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º, que são os que falam de quais dados devem ser compartilhados, que são os dados cadastrais. Ela fala que esses 2 artigos são inconstitucionais porque justamente não existe proporcionalidade em pedir tantos dados tão pessoais de forma compulsória e sem uma explicação muito detalhada sobre qual seria a vantagem disso para a sociedade, qual seria esse sopesamento entre o que é realmente necessário, quais dados são realmente necessários de se fornecer para conseguir determinado fim, né? Então, ela fala de declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º e 3º, e, por fim, a do PSDB fala da suspensão do artigo 2º, que também fala sobre que devem ser informados o telefone, endereço, nome, enfim, todos esses dados, justamente pela falta de proporcionalidade, enfim, elas giram todas em torno do princípio da finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, e eu acho que vai ser muito interessante ver como essas ADIs vão ser interpretadas pelo Supremo, porque todo mundo está curioso para saber qual que vai ser a interpretação dessa medida provisória, né? Porque, a princípio, todo mundo considerou muito ampla e tal, mas a gente quer ver, vai falar mais pra frente, a Maria vai falar como que o STF recebeu isso aí. Sim. Depois da apresentação das medidas, das ADIs, o IBGE se manifestou por meio de uma nota em que ele esclarece que ele sempre aderiu às melhores práticas internacionais de segurança da informação, de confidencialidade dos dados, enfim, e de todas as práticas para respeitar os direitos dos cidadãos em relação à realização dos censos e de todas as pesquisas que o IBGE conduz há muito tempo, e que a medida provisória, inclusive que a medida provisória respeita a LGPD. Então, novamente, a LGPD, apesar de não estar em vigor, ela está sempre permeando aí os debates, as discussões. Em todas as ações diretas de inconstitucionalidade, tem muitos argumentos que são baseados na LGPD. Quando a gente falou lá atrás da ação popular também, é a mesma coisa. Então, ela sempre está presente, apesar de não estar vigente.
e ele considera nessa nota que a medida provisória é completamente aderente, completamente coerente com os princípios da LGPD. É uma notinha bem pequena, assim, uma coisa bem singela, mas que eles se manifestaram depois desse bafafá das ADINs. E aí, depois disso, em 21 de abril, a Rosa Weber, que é a relatora das 4 ações diretas de inconstitucionalidade, ela determinou que tanto o IBGE quanto a Anatel, por conta de serem dados de telefonia móvel e de telefonia fixa, fornecessem no prazo de 48 horas informações mais específicas sobre os termos do compartilhamento de dados e o significado da produção estatística durante o período da Covid. Então, basicamente, a importância de você manter essa produção estatística, demonstrar isso, e, ao mesmo tempo, mostrar quais são os termos do compartilhamento de dados e por que esse compartilhamento de dados não feriria a Constituição, a LGPD, enfim, e outros direitos dos cidadãos e aqueles princípios que a gente vem mencionando a todo tempo, da finalidade, necessidade, adequação, enfim, todas aquelas coisas que a gente vem falando. Então, isso foi para que em 48 horas eles respondessem, só que aí aconteceu o seguinte, no dia seguinte, o IBGE começou a oficiar as empresas de telecomunicação, falando para elas mandarem imediatamente para que elas mandassem imediatamente os dados, mesmo antes do prazo que tinha sido previsto na MP, porque o prazo da MP era de 7 dias, e antes de dar os 7 dias, o IBGE já começou a oficiar as empresas de telefonia para elas mandarem os dados, e meio que ignorando essa previsão, esse pedido de esclarecimento da Rosa Weber. Então, a OAB ontem entrou com uma nova petição falando isso, falando que o IBGE estava passando por cima do STF, porque ele estava desrespeitando o prazo da própria medida provisória, desrespeitando o prazo de 48 horas, e solicitando os dados diretamente das empresas de telefonia. E aí, então, a OAB reforça o pedido dela de declaração da inconstitucionalidade e de suspensão da eficácia, né, de que a eficácia da medida provisória seja suspensa até que isso seja decidido totalmente, né? Então, até que a questão da constitucionalidade seja decidida. Então, é nesse pé que atualmente está a decisão do IBGE, o mais recente, e aí a Yasmine vai falar um pouco sobre como que essa discussão sobre a questão do compartilhamento de dados por empresas de telefonia para governos e tal tem sido discutida nas autoridades ao redor do mundo, nas autoridades de proteção de dados ao redor do mundo. Eu acho que é importante pra gente ter um norte mesmo, né? Olhar para as autoridades do mundo, assim, porque a gente, tipo, tá um pouco confuso aqui no Brasil, não sabe direito o que é melhor, combater a pandemia, defender a privacidade, proteção de dados, tá uma confusão e é legal a gente olhar para o resto do mundo que tem autoridades formadas, leis consolidadas e entender que é possível fazer as duas coisas, proteger os dados pessoais, a privacidade e combater o Covid-19. Então, nesse sentido, várias autoridades têm publicado notas e artigos falando sobre esse compartilhamento de dados por empresas de telefonia móvel com o governo. E elas têm falado justamente no sentido de que é necessário respeitar os princípios da finalidade, proporcionalidade e, especialmente, que fique tudo muito claro sobre o método e o processo em que os dados estão passando. Então, basicamente, se você tiver um fim específico, que é o combate à pandemia, e você comprovar que o uso de dados, por método científico, que o uso de dados ele é o melhor jeito de se combater a pandemia, então você pode usar esses dados respeitando todos os princípios que, no caso, a GDPR, que é a lei europeia, prevê. E a LGPD também prevê, mesmo não estando em vigor, ela tem, enfim, todos os critérios que devem ser seguidos no tratamento de dados e eles têm que ser seguidos independente de estar em vigor ou não, porque eventualmente a lei vai entrar em vigor, mesmo que não seja agora, daqui a pouco vai entrar, né? Então, a autoridade croata, ela fala até em, assim, tempo de armazenamento de dados, que na MP fala de no máximo 30 dias,
A autoridade croata falou que existe um tempo limite de armazenamento de dados de saúde, por exemplo, ou de dados para fins de combate ao coronavírus que não sejam anonimizados, de no máximo 6 horas. Então, é algo que a gente tem que discutir, né? Se os nossos critérios, os nossos parâmetros estão coerentes também com a proteção de dados perante o mundo, ou se a gente, enfim, precisa reformular e tudo mais. Então, acho que basicamente é isso, né? Tipo, as autoridades do mundo, elas basicamente falam, sigam os princípios que estão nas leis e tenham uma finalidade determinada e sigam a proporcionalidade, que é muito importante, que é justamente esse sopesamento e a garantia de que só existe esse método efetivo. Então, só por isso eu vou fazer o uso desses dados. E ainda assim, eles vão ser armazenados por pouquíssimo tempo e eu vou garantir que eles sejam protegidos e que eles não vazem e que eles não sejam utilizados para outras finalidades, enfim. É basicamente isso. Acho que agora a gente pode passar para as perguntas, né? Eu queria só falar uma coisa antes de a gente passar para as perguntas, que é a questão da LGPD novamente, porque realmente isso chamou muito a minha atenção enquanto eu estava estudando as ações, que é a questão da menção constante e do recurso à LGPD a todo tempo, e como a LGPD é importante, apesar dela não estar em vigor, e como o fato dela não estar em vigor é muito ruim nesse momento, e inclusive como os projetos, né, as propostas para o adiamento da entrada em vigor da LGPD agravam essa situação, porque a gente já estava com uma situação de entrada em vigor em agosto, e agora tem projetos, e tem um projeto aprovado no Senado que joga para janeiro. Então, isso é muito complicado, porque a gente não tem a lei, a gente não tem uma autoridade constituída, né? E a gente não tem a consideração também do direito à proteção de dados como um direito fundamental de forma expressa. Isso, segundo a Laura Sherton Mendes, num artigo que ela escreveu para o Jota, acho que, se não me engano, foi ontem, é um tripé institucional, ela chama de tripé institucional da proteção de dados, que seria necessário para que a gente tivesse um ambiente institucional mais propício à proteção de dados pessoais, que a gente não tem hoje no Brasil. Então, na verdade, essas medidas, né, seja o CIMI São Paulo, seja o IBGE que está pedindo os dados pessoais das teles, isso está acontecendo num ambiente que não está preparado para lidar com a proteção de dados e para lidar com esses princípios que a gente está mencionando, que às vezes a gente fica repetindo, parece uma coisa repetitiva, mas que fora do Brasil isso é algo que está sendo muito bem implementado e muito bem balizado por autoridades nacionais de proteção de dados, que a gente não tem no Brasil. Então, às vezes parecem coisas banais, você falar de finalidade, falar de necessidade, mas aí você vai ver as medidas que estão sendo propostas e elas não respeitam esses direitos e esses princípios, porque a gente não tem nenhuma cultura de proteção de dados formada, nem um ambiente institucional que possa garantir esses princípios de uma forma mais contundente. Então, eu queria só fazer esse comentário final, assim, porque eu acho que é bem relevante, assim, o fato da LGPD aparecer tanto e das pessoas quererem usar tanto a LGPD para se resguardar, para se proteger, apesar dela não estar em vigor e apesar da gente não ter uma autoridade e apesar da gente não ter um direito fundamental à proteção de dados. Mas é justamente por isso que a gente vem lutando, né, para que essas coisas sejam implementadas eventualmente e para que essa cultura seja formada. Então eu acho que é isso. A gente está com 40 responde e depois finaliza. Mari, só uma coisa, é interessante ver que meio que os dois lados usam a LGPD, né? Tipo, o IBGE falou, está adequado a LGPD. Quem está atacando a MP falou, não está adequado a LGPD. Então, tipo, todo mundo sente falta de um parâmetro, né? Essa é a verdade. Exato, Falta um exatamente. Tem razão. Deixa eu tentar ler aqui essa pergunta, que ela tá meio grande. Peraí. Como vocês enxergam os riscos de reversão da anonimização dos dados?
Como garantir que não haja essa violação? Peraí. Como que é? Como enxergar os riscos de reversão da anonimização dos dados? Aí eu posso responder. Então, isso é uma questão muito importante, porque... Deixa eu só arrumar aqui. Porque a primeira coisa que os governos sempre falam quando, por exemplo, vão defender as medidas de mapas de calor ou medidas de dados anonimizados, dados agregados, que são essas medidas, por exemplo, do CIMI São Paulo, eles sempre falam, os dados são anonimizados, não há riscos, não há identificação. Só que o que acontece é que nós sabemos, e os estudiosos técnicos, né, os tecnólogos sabem que a anonimização é um processo, do ponto de vista técnico, muito difícil de você chegar numa anonimização. Na verdade, é impossível você chegar numa anonimização perfeita. A anonimização ela sempre vai poder ser revertida dependendo do nível dos recursos que você tem à sua disposição. Então, isso é um risco real, é um risco que tem que ser reconhecido pelos governos e pelas empresas quando elas estão tratando, e não pode ser simplesmente considerado que os dados são anonimizados e logo os dados estão seguros. E existem algumas medidas para você tornar esse sistema mais resiliente, né? Uma coisa, por exemplo, é se você trabalha com código aberto, você tem uma comunidade de técnicos, por exemplo, que podem testar o seu sistema e tornar ele cada vez mais resiliente a partir desses testes. E se você tem, por exemplo, falando especificamente de mapas de calor, se você trabalhar com áreas geograficamente mais amplas, para você não correr o risco de chegar numa área muito, muito restrita e acabar identificando uma pessoa por engano, isso é uma forma de você aumentar a sua chance de anonimização. Mas, basicamente, eu acho que o mais importante nesse caso seria os testes constantes por parte das empresas que estão fornecendo os dados para garantir a anonimização e a abertura dos códigos para que outras empresas, outros estudiosos, outros técnicos também façam esses testes e melhorem o sistema de uma forma colaborativa. Então, eu acho que isso seria uma medida adequada para lidar com a questão dos riscos de anonimização. E minimizar os riscos usando menos dados, né? Usando a menor quantidade possível de dados sempre para uma solução. Porque aí você vai minimizar o risco e, óbvio, com todas as garantias de segurança e sempre atualizando sistemas e tudo mais, acho que é possível ter uma segurança nesse sentido, usando dados anonimizados, mas eu acho que também não é uma segurança absoluta de que eles não possam ser revertidos, né? Tem mais perguntas, vamos ver. Peraí. O governo poderia Deixa que eu leio. Poderia utilizar como base de tratamento o legítimo interesse, tanto na perspectiva da GDPR quanto da LGPD. Perguntinha difícil. Tem uma discussão sobre se o poder público pode usar na LGPD a base legal do legítimo interesse ou se ele deve usar sempre a base legal que já está reservada para ele, que é a base legal de políticas públicas. Ou então, por exemplo, a base legal no caso de saúde pública e vida, né? Então, eu acho que nesse caso da Covid-19, o grande problema não é propriamente um problema de base legal, porque você tem base legal, inclusive você tem a própria lei, né? A própria lei 13790, eu acho, que é a lei da quarentena, ela autoriza o compartilhamento de dados para fins de combate à pandemia. Então, você tem a base legal da autorização legal, você tem a base legal da saúde pública, você tem a base legal da proteção à vida. Então, você não precisaria ter o recurso à base legal do legítimo interesse, e a discussão sobre se pode ou não, em todos os casos, usar o legítimo interesse, eu acho que é uma discussão que não cabe muito aqui, porque é uma discussão super difícil e que não tem muita resposta, tem posições divergentes, mas o que eu diria aqui é que, nesse caso, o maior problema que a gente está encarando é na parte de princípios e salvaguardas, e não tanto de base legal propriamente dita. Então, essa é a minha resposta. Uhum.
Utopia não ter essa violação? Acho que não é utopia, viu? Acho que a gente é uma coisa que a gente pode lutar por, né? Peraí. Vamos ver. Ixi, fica desaparecendo aqui. Quer O que eu Zanato entrou para nos ajudar. Meni, lê para mim, porque quando eu clico ele Tá, desaparece. vou ler. O que a Fê Molino perguntou: utopia não ter essa violação? Eu falei que não é uma utopia, eu acho que é uma coisa que a gente pode lutar muito por, né? Uhum. O Matheus Sim, falou: concordo. o que vocês pensam sobre a divulgação de resultados de pessoas contaminadas com Covid? Há uma diferenciação entre pessoas públicas e privadas nesse ponto? Como o Zanata já adiantou, a gente responde no relatório Privacidade de Pandemia, mas basicamente a questão da divulgação dos resultados de pessoas contaminadas é bem polêmica, porque você tem que pensar em qual é a finalidade dessa divulgação, se ela tem uma finalidade bem determinada, e quais são as salvaguardas, caso você vá, de fato, divulgar um resultado, se você precisa divulgar todas as informações relacionadas àquela pessoa, porque tem lugares, por exemplo, se eu não me engano, na Coreia do Sul, que divulgam, por exemplo, se tem uma pessoa contaminada, o seu endereço, todas as pessoas com quem ela teve contato, aonde aquela pessoa foi, se ela foi no mercado, se ela foi na farmácia, se ela foi na padaria. E isso pode ser considerado uma medida excessiva que não necessariamente corresponde a uma finalidade bem determinada. Então, eu acho que tem que ser observada primeiro a questão da finalidade e depois quais são as salvaguardas que você pode, de alguma forma, implantar para preservar ao máximo a privacidade da pessoa em relação a isso. Uhum. Concordo. Agora eu consigo ler. Os aplicativos de adesão voluntária produzidos pelos governos para monitoramento dos usuários para fins da Covid, quando nos termos de uso há autorização para compartilhamento de dados. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas essa medida de aplicativos de adesão voluntária tem sido bem utilizada como uma alternativa a outros aplicativos que foram que as pessoas foram obrigadas a baixar, né, para ter nos seus celulares e para que isso, por exemplo, na China, os aplicativos que mostravam os códigos amarelo, vermelho e verde para as pessoas contaminadas ou não, para ver se elas poderiam acessar locais públicos e privados, e isso era uma coisa compulsória. E em contraposição a isso, tem surgido algumas iniciativas de aplicativos de contact tracing, que são de adesão voluntária, o que já é um ponto positivo, porque você tem um consentimento coletado, e autorização para compartilhamento de dados desses dados. Aí tem que ver se, por exemplo, se o aplicativo de adesão voluntária, a pessoa se voluntaria para usar o aplicativo e também para ter o compartilhamento de dados. Se a pessoa consente a usar o aplicativo para fins de contact tracing e também para que aquele compartilhamento de dados aconteça numa segunda leva, né? Porque pelo que eu entendi é que você usar o aplicativo e depois compartilhar os dados novamente para fins para um governo ou para alguma outra empresa ou alguma coisa assim. Então isso tem que estar claro se você está usando a técnica aí de obter o consentimento, você tem que, de fato, explicar os termos e para que as pessoas possam, de fato, consentir com o pacote completo, né? Então, eu diria que esses aplicativos, eles têm sido bastante comentados, mas o consentimento também não é suficiente, né? Porque você tem outras medidas que têm que ser adotadas, como, por exemplo, a questão da centralização dos dados. Então, por exemplo, se os dados vão ficar no celular só da pessoa ou se eles vão para uma base de dados centralizada. Isso é uma questão que é muito discutida porque os riscos de vazamento são muito maiores, os riscos de mau uso dos dados são muito maiores e os riscos de você ter uma base de dados centralizada com todas as informações das pessoas
no futuro são muito maiores. Então, ainda que haja o consentimento, tem outras questões que são discutidas e que são muito complexas nessa